Amados, que a paz e as bênçãos de Deus nos envolvam. Abraço-os na ternura do meu coração e gostaria de caminhar no coração de cada um de vocês aqui presentes, para que, voltando ao tempo, ó Divino Mestre, ouço a sua voz maviosa nas relvas da Galileia. Vejo seus passos firmes a caminhar. A poeira, as pedras, as rochas, nada o impedem. Avante sempre, na retidão da conduta, porque era o reto pensar. Era o exemplo magno da vida que estuava, cheia de amor, de benevolência, de generosidade. Longânimo, ou seja, por mais generoso acolhedor que era, Divino Mestre, tantas e tantas vezes olhou para cada um de nós e, perscrutando as nossas almas, percebia nossos erros. E por nos encontrarmos ainda chagados dessas enfermidades morais, é que tantas vezes, ouvindo, quedávamos silenciosos, mudos, tristonhos, e não prestávamos atenção, tal qual hoje ainda não prestamos atenção aos avisos, às advertências, às chamadas admoestações. Por isso, há mais de 2000 anos, Mestre amado, continuas redivivo e tão presente, que nos concita a falarmos de você, Divino Mestre. Assim o chamamos por ser nosso irmão, por ser mais do que irmão, por ser nosso amigo, nosso guia e nosso modelo. Quantas vezes, caminhando, não percebemos as advertências, e por estarmos incautos, cegados pelo materialismo, pelas coisas que nos circundam, que são prioritárias no nosso viver, mas que se esboroam, qual nuvens passageiras, qual pó do caminho, e não percebemos que as suas advertências, as suas reais admoestações são tão vivas. E nós nem sequer percebemos que à nossa frente, ao nosso lado, há uma admoestação muito séria. E que tantas vezes lemos já esta frase, que nem sequer jamais damos atenção. Como em qualquer casa religiosa, há regras, há regulamentos, há disciplina, há conduta, como no mundo corporativo, no mundo do trabalho. Mas no nosso dia a dia não nos apercebemos que são exatamente aqueles avisos, aquelas advertências de que nós descuidamos. E inadvertidamente caímos no mesmo erro. E por isso mesmo somos chamados a atenção pelos nossos superiores, muitas vezes pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos irmãos de caminhada dentro das casas de oração. Somos advertidos: tome cuidado, não volte a cometer quais coisas. Assim como adverte que o silêncio é uma prece que nós nem sequer jamais prestamos atenção. Então hoje, amados irmãos, é hora de pausarmos um pouco a nossa vida para tratarmos de uma reflexão tão pertinente e vermos o Mestre, que era amoroso, mais do que gentil, porque não tinha mal nenhum, via a todos nós como via a todos quantos com ele caminhavam da mesma forma, mas sabia distinguir a cada um como o pastor conhece os balidos de cada ovelha e fica preocupado enquanto as 100 não estiverem no redil, porque está faltando uma, sai à procura exatamente da ovelha desgarrada e adverte-a: tome cuidado,
Fique com o grupo, trabalhe em uníssono, não se perca nos caminhos pelos quais andamos e nem sequer percebemos que os lobos maus que estão dentro de nós nos desviam por rotas que não são cristãs. E por isso as advertências soem aos nossos ouvidos, como também pululam aos nossos olhos e nos advertem: tome cuidado. Então hoje, amados irmãos, eu gostaria de trabalhar alguns capítulos desse magistral livro de Francisco Ferraz Batista, chamado Ângulos do Cristianismo, Admoestações de Jesus e os Ângulos do Espiritismo. E mormente atenho-me à segunda parte, Admoestações de Jesus, em que esta palestra dá para ser adaptada no mundo corporativo, porque essas admoestações ocorrem também no mundo do trabalho. E Jesus utilizava exatamente disso. Então vamos caminhar com Jesus e alguns conceitos que são pertinentes a estas admoestações. Etimologicamente, admoestar significa repreender branda e benevolentemente. Mas será que é exatamente assim que nós repreendemos as pessoas que erram ao nosso redor? Será que as repreendemos, chamamos a atenção delas de uma maneira branda, de uma maneira suave, sem utilizarmos da agressividade das palavras, dos olhos agressivos, dos gestos agressivos? Não, pelo contrário, essa brandura no admoestar leva não a condenar o erro, mas leva exatamente a encarecer o bem que deve ser feito, ou o bem a fazer. É exatamente esta a principal advertência sobre as admoestações. Como diz, repreender branda e benevolentemente, ou seja, de uma maneira muito pacífica, muito suave, muito gentil, educada, para que nós possamos denunciar o que é errado, o mal feito, mas sempre com a intenção de fazer realçar o bem que devemos praticar. Então isso hoje é muito importante. Então gostaria de ler algumas coisas para ficar mais tecnicamente compreensível esta palestra. Primeiro, a repreensão, que deve ser branda, deve ser sempre seguindo um caminho de modo a se tratar, de modo a tratar os fracos para amparar, tratar os desanimados para consolar, e em relação a todos com a generosidade. Lindo isso, né? Tratar os fracos para amparar. Como que eu amparo os fracos? Somente tomando-os no colo, sentando ao lado, amparando-os fisicamente? Isso seria momentaneamente. Mas ampará-los no sentido de dar-lhe o apoio necessário é compreender a fraqueza do outro, meu irmão, para ajudá-lo a se erguer. A segunda coisa, e com os desanimados, para quê? Para os consolar. Quantos hoje há no nosso meio pessoas que a gente basta muitas vezes olhar nos olhos e as pessoas já nos dizem: por favor, não me olhe assim, senão eu vou cair no choro, porque a alma já está sofrida, dolorida, premente de um consolo, de um afago espiritual. E é exatamente isso que nós mais precisamos hoje, meus amados irmãos. E em relação a todos, sempre com generosidade. E as admoestações, a quem se aplicam? Vamos nos perguntar: a quem Jesus admoestou? Primeiro aos insubmissos, aqueles que se rebelavam contra leis. E as leis eram claras. Os mandamentos, na época de Moisés, eram um código civil, mas também um código moral. Porque a maioria dos mandamentos eram civis: não matar, não roubar, não cobiçar, etc. É ou não é verdade?
Mas também havia os de conduta moral, quais sejam amar a Deus de todo o coração, amar o próximo como a si mesmo, cumprir tudo aquilo que o ato religioso nos demanda, porque seguimos uma doutrina, seguimos uma religião, então também somos concitados não só ir fisicamente a um templo, a uma casa espírita, mas participar. Esta que é a demanda. Então quando somos insubmissos, não cumprindo, o Cristo entra, porque nós infringimos as leis maiores, as orientações divinas. Aí Jesus nos faz um alerta, de tal forma começando como ele advertiu Simão Pedro. Um dentre vós vai me trair ainda esta noite. Por acaso serei eu, mestre? Diz Pedro. Observem que a brandura do mestre fez a primeira advertência. Tome cuidado, porque antes que o galo cante, você não me negará apenas uma, mas 3 vezes. E eu, mestre, vou te renegar? Jamais. Quantas e quantas vezes nós somos assim, admoestados? Por isso que, antes de continuarmos, nós devemos entender essa palavra admoestação. Então eu coloquei 4 sinônimos de admoestações: os avisos, os chamados, as advertências e as repreensões, os puxões de orelhas, entre aspas. Nossos pais nos repreendiam, nossos pais nos chamavam a atenção, nossos pais nos colocavam advertência como os professores, todos os dias na escola da nossa vida, na dureza dos nossos embates, das nossas lutas, colocam-nos esses avisos, assim como está encimado aqui: a prece, o silêncio, a disciplina. Observem bem como isso é importante. Em qualquer lugar temos isso. Então, esses avisos, chamados repreensões, advertências, incluem 4 elementos que são extremamente importantes. Primeiro, o ensinamento. Para que repreendemos? Se não para ensinar. Então Jesus tinha esse propósito, ensinar-nos. E ele ensinou basicamente pelas palavras? Não, pelos seus exemplos. As suas palavras eram vivas, imbuídas de ternura, de afetividade. Todavia, os chicotes morais de que ele utilizava tocavam fundo os corações. Quantos deles que, vendo e ouvindo o mestre, instantaneamente se convertiam, ou seja, acatavam. Por isso que era um ensinamento. Segundo, era sempre uma exortação, um chamado. Exortar é chamar para alguma coisa. Vou exortá-lo para que você tome cuidado, a sua conduta não é tão condizente. Terceiro, a correção. E finalmente, o encorajamento. Ou seja, se eu pretendo corrigir, eu pretendo também, assim como amparo os fracos, os desalentados, eu também devo encorajá-los para uma nova vida. Voltemos um pouquinho a Simão Pedro. Será que nós também, tantas e tantas vezes, nós não nos colocamos na mesma posição do que Simão Pedro? Negamos aquilo que está evidente dentro de nós. E você se pergunta: como que eu nego o Cristo? Como que eu nego a Deus? Cada vez que eu, sabendo daquilo que eu devo cumprir, deliberadamente eu tomo atitude e faço exatamente o contrário. Quanta coisa já passamos pela nossa vida, não é verdade? Se cada um de nós, nesse instante, cada um de nós fechasse os olhos por breves segundos e fizéssemos uma reflexão da nossa vida, iríamos perceber: puxa, eu melhorei. Ah, como melhorei? Não é verdade? Ou você ainda é do tempo que você só se chicoteia: eu não presto, eu não valho, só erro. Não. Veja-se como alguém, só pelo fato de você estar aqui hoje, é sinal de progresso, é sinal de melhoria, é sinal que você está ouvindo o chamado.
que você está sendo encorajado a essa luta. Por isso que podemos nos tornar demais confiantes, e por isso, assim como Pedro, por ser tão confiante, e eu, mestre, os outros ficaram quietos, e ele, serei eu, mestre. Observe a voz da consciência advertindo. Bem sabia ele das suas fraquezas, bem sabemos nós das nossas fragilidades, mas voltamos a errar. E Jesus nos diz, não tornes a errar, para que o mal maior, pelo recair no mesmo mal, venha a acometê-lo. É como uma advertência, uma doença grave que eu tive e que você não se cuida. Ela pode ter a recidiva, retornar, e sempre que retorna, será muito mais doloroso. Vamos fazer uma comparação. Quantos de nós já passamos por cirurgia? Algumas pessoas fazem, ai, 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 nem me fala. A primeira vez que você foi, o médico dizia, não vai doer nada. E você foi tranquilo, confiante. Depois você, puxa, se eu soubesse. Aí você passa por todo o processo da dor, do sofrimento. Mas você não se cuida. E você tem a recidiva, e você retorna ao médico e deve refazer, muitas vezes, a mesma cirurgia no mesmo local, e você sabe das dores pelas quais vai passar. Então isso é um estado de consciência, é um caso de despertamento para dizer, puxa, não sou tão tolo, se eu fui advertido, vou tomar cuidado. Concordam? Acredito que essa é uma advertência sadia, salutar, para que nós não recaiamos no mesmo erro, nas mesmas condutas. Por isso que, como resultado, é que sofremos todas as consequências. Mas nós, ainda caminhantes, trôpegos, fracos moralmente, erramos. E aí nos chicotamos moralmente, ou seja, o chicote da nossa consciência nos chama a atenção, nos adverte, e diz assim, puxa, eu preciso correr, preciso melhorar, a pressa é minha, não é de Deus. Deus tem pressa? A gente já ouviu, Deus tem pressa. Não, a pressa é nossa, o caminhar é nosso. Mas tem uma frase aqui que me chama muita atenção. Milhões de criaturas não dão ouvidos a este aviso. Muitas pessoas não prestam atenção aos avisos. Por isso que acreditam de uma maneira muito tola, muito ingênua. Quando eu morrer, eu vou ser salvo. Afinal de contas, Deus é Pai, Deus é bom, é misericordioso. Então se eu errei, mas não aprontei tantas coisas, eu vou ser salvo. Aí a minha vida continua medíocre. Algumas pessoas que me conhecem sabem que eu estudei muito tempo em colégio religioso, basicamente na igreja católica, e aquela fase do errar, do pecar e do se confessar era gostoso. Colegas meus diziam, Silvino, vamos aprontar um pouquinho, depois a gente se confessa, tudo fica bem, Deus é Pai, Deus é misericordioso. Aí estudei mais, li a Cruz de Souza, o poeta simbolista, falava lá do Jesus Cristo crucificado, pequei, Senhor, mas porque hei pecado também, assim como a grandeza do meu pecado é grande a sua misericórdia, e se confessou a Deus, se arrependeu, estava salvo. E acabava por aí, na eternidade, gozando a felicidade no paraíso. Que bom fosse assim, né? Então a realidade da primeira advertência de Jesus a Nicodemos, quem não renascer desta água, é o renascer que se chama reencarnação, que se chama retornar, que se chama voltar, não no mesmo corpo, mas numa outra corpo, um outro corpo, porque Nicodemos não compreendia, Senhor, vou ter que voltar no ventre materno? Não, Nicodemos, não é bem assim.
Use um pouquinho da sua inteligência, da sua compreensão. Por isso que, quando morrem, acreditam que vão direto para o céu. E esse galardão do prêmio eterno faz com que a vida seja medíocre. Outras vezes, vivemos nesse tal do purgatório, cheio de erros e castigos, mas que pela nossa boa vontade sejamos salvos. E finalmente a terceira categoria da condenação eterna, deste inferno que nós mesmos construímos. E Jesus, sabedor disso, dessas crenças, é que tantas e tantas vezes advertiu, e a primeira advertência, ele começa até com os ai. Eu contei uns 7, 8 ais de Jesus. Quando ele começa, ai de ti, Corazim, cidade, ai de ti, Betsaida. Para logo em seguida ele dizer, então, lhes admoestou Jesus, ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer. Tolos, gente, tolos de entendimento. O que nós entendemos? O que entenderíamos por tolos? Os jovens dizem assim, é um tapado. Um tapado. Não é capaz de entender. O que está muito claro. E segundo, ele fala, lentos de coração. Observem a advertência do mestre. Porque em tudo quanto os profetas já declararam a vós, vocês continuam a errar. Por isso são tolos de entendimento e lentos de coração. Para logo em seguida dizer, não é sem motivo que errais tanto, porquanto não compreendeis. Observe, atrelar a palavra erro com compreensão. Tolos de quê? De entendimento. Não é compreensão? Observem sempre a chamada do mestre. Por isso, vamos adiante. Que alguns continuam e insistem em permanecer no mesmo erro. E por permanecerem no mesmo erro, continuam estagnados. A doutrina espírita nos consola dizendo que ninguém retroage, ou seja, volta. Aquilo que você conquistou é seu. Você não vai retornar no patamar zero. Todavia, pela compreensão e pelo entendimento, sabemos que nós temos uma bagagem, um conhecimento, uma cultura, uma compreensão. Mas se não cumprirmos, e por sermos lentos de entendimento e de coração, é que ao desencarnarmos, nós não retornamos aqui. Vamos para planetas inferiores, não retroagimos, mas estacionamos. E vamos ter que voltar lá atrás para recomeçar com todo o conhecimento. E como dizia uma colega, ensinando as pessoas a fazer foguinho. Nós já conhecemos fósforo, isqueiro e tantos outros objetos para fazer fogo. E vamos voltar lá, aqueles que ainda usam pedra lascada para acender o fogo? Com toda a bagagem, com todo o conhecimento? E você diz, eu não entendo isto, é muito difícil para a minha cabeça. Mas é fácil, queridos. Aquilo que você estuda, aquilo que você compreende, aquilo que colocam, vou usar a expressão de jovem, aquilo que colocam na sua cabeça, ou seja, aquilo que você já põe na sua mente é seu. Isso você não perde. Por isso que tolos de entendimento são aqueles que estudam, aprendem e compreendem o lado científico, o lado acadêmico. Mas são analfabetos funcionais. E quantos analfabetos morais nós temos? Quantos dentre nós que Joana d'Angelo nos chama de pigmeus morais? Ou seja, moralmente somos muito pequenos, infantis, crianças. Por isso que alguns dizem, eu ainda engatinho.
Mas esse engatinhar não é de compreender e aceitar, é de se modificar, de crescer, de evoluir. Então Jesus, apesar de ter produzido admoestações, nós observamos um Cristo. Que coisa linda que ele diz. Um Cristo que nunca deixou de ser paciente, de ser longânimo, ou seja, generoso, de ser condescendente, de ser amparador e consolador em relação a todas as criaturas. Esta é a figura que nós vemos do Cristo. Paciente, generoso, condescendente com os erros, com as fragilidades dos outros e sempre consolando os aflitos. Vamos adiante. O nosso autor nos diz assim: cristãos ajudam uns aos outros no caminho de Deus, encorajando, ensinando e corrigindo os próprios irmãos de fé. Vamos lá, vamos colocar dentro da nossa realidade. Somos cristãos, então nós também temos a tarefa, com relação àqueles que estão conosco, de encorajar, de ensinar e de corrigir. Vamos exemplificar. Quando nós éramos crianças, alguns bocados de décadas atrás, os adultos, o adulto, sempre tinha o direito de chamar a atenção de uma criança, indistintamente. Se era filho, se era parente ou não. Adulto chamava a atenção quando via criança procedendo mal. Hoje, continua igual? Infelizmente, não. Eu não posso chamar atenção. Aí eu vi um dia assim, Deus o livre, se eu chamar atenção, ele vai me mostrar, vai dizer, eu sou de menor, olha o estatuto, vou te denunciar. E por ser nessa permissividade e nessa troca ambígua, é que nós adultos permitimos que as crianças errem, que os jovens erram, assim como a nossa linguagem. Quando criança, ai de nós se falássemos uma palavra errada. Qualquer adulto nos chamava a atenção pelos erros de linguagem. Hoje, falam igual, usam a mesma linguagem, escrevem da mesma forma, falando dos adultos. E tudo virou na mesmice. Então voltamos a essas admoestações de que nós, que estamos no caminho do bem, nós estamos no caminho do bem, não no caminho do mal, estamos no caminho do bem, é que devemos exatamente encorajar os fracos, mas ao mesmo tempo que encorajamos, nós vamos ensiná-los. E Francisco de Assis sintetizou esse ensinar no belíssimo ensinamento assim: ensine o Evangelho. E se precisar, use de palavras. Quando ele diz ensine o Evangelho e se precisar, use de palavras, naturalmente ele diz que nós vamos ensinar pelo nosso exemplo, pela nossa conduta. Isso se chama ensinar, e quando precisarmos, vem as advertências, que se chama correção. E finalmente, a palavra admoestar, portanto, descreve aquelas três palavras que eu já citei no início: o ensinamento, uma exortação e uma correção. E Paulo de Tarso foi mestre, sintetizou as admoestações do Cristo em várias passagens, mas em várias, e tão belamente que somos capazes de compreender. Primeiro, admoestava os irmãos em todos os lugares pelos quais ele passava. Segundo, ao mesmo tempo, instruía os seus discípulos a admoestarem-se uns aos outros. Ou seja, é como se nós, hoje, aqui dentro, fizéssemos um pacto de amor, um pacto de fé, um pacto de aprendizagem, e nos dando as mãos disséssemos: vamos nos auxiliar mutuamente. Quando eu errar,
por favor, me chame a atenção. E se eu tornar a errar, e eu precisar de um puxão de orelha, chame-me a atenção. Bom, aí vem a boa regra de conduta. Não me chame a atenção em público. Chame-me em silêncio, aponte meu erro e mostre meu caminho com a sua conduta. Vocês ouviram o que eu acabei de dizer? Ou preciso repetir? Aponte meu erro, chama-me a atenção, em silêncio, a sós, mas mostre-me o caminho pela sua conduta reta. Porque senão seríamos todos hipócritas, fingidos. E Jesus disse, ai de vós hipócritas, fingidos, tais quais sepulcros caiados. Sepulcro, túmulo, que na época dos finados, 2 de novembro, semanas antes foram chamados a atenção para que todo mundo vá ao cemitério, limpe os túmulos. Alguns levavam, antigamente, ao invés de tinta, levavam cal, assim como na época de Jesus. Aí os túmulos ficavam todos branquinhos. E por serem tão hipócritas, é que os fariseus se vestiam de vestes, mas tão brancas. Eu fico me imaginando, na época não tinha aqueles sabões assim, tão, nem Vênus, nem Omo, nem Brilhante, nem nada. E eles usavam vestes alvíssimas. Isso, todos nós já lemos isso, não é verdade? Como é que eles conseguiam aquelas vestes alvas? Os próprios saduceus, né? Os próprios saduceus, etc., usavam vestes brancas. E Jesus disse assim, será que essa veste branca denota exatamente a brancura da alma? A retidão da alma? Por isso é que Deus comparou naquela admoestação, naquele chicote, mas são fariseus mesmo, hipócritas, por fora, todos alvos, limpinhos, e por dentro uma ave de rapina, ou seja, aquelas pessoas que quando abrem a boca, você já foge. Por quê? Porque você tem medo da podridão moral que há dentro deles. Observem essas advertências. E o próprio Paulo diz assim, que as admoestações devem ser mútuas, ou seja, um para com o outro. Mais adiante, diz assim, o que é necessário para podermos admoestar outra pessoa? Primeira pergunta, o que é necessário para podermos chamar a atenção de outra pessoa? Boa pergunta. Paulo responde em Romanos, no capítulo 15, versículo 14, dizendo, e certo estou, Paulo de Tarso, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para vos admoestardes uns aos outros. Observem, ouvindo que ele chamou a atenção daquilo que já repetimos várias vezes. Primeiro, o conhecimento e segundo, a condição para nos admoestarmos, ou seja, chamarmos a atenção um dos outros. Este aconselhamento, ou este conselho, é o que nós vamos compreender que admoestar exige conhecimento. Como é que eu compreendo isto? Eu só posso admoestar alguém, advertir alguém, chamar a atenção de alguém quando eu tenho conhecimento. E o conhecimento prescinde dos dois lados, meu e do outro. O meu implica conhecimento de mim. Conhece-te a ti mesmo. E por me conhecer, é que eu me questiono, será que eu tenho condição mesmo de chamar a atenção do outro? Será que aquilo que eu vou enxergar no outro, não seja o que Jesus disse, você é capaz de enxergar um cisco no olho do outro, mas não enxerga que dentro do seu olho tem uma trave, ou seja, um tronco enorme. Você enxerga um cisco, um erro ínfimo, pequeníssimo no outro,
mas não enxerga que você tem um tronco enorme de erros, de vícios e de maldade. Por isso que admoestar exige conhecimento. E terceiro, não é meramente conselho baseado na sabedoria e na opinião dos homens. Não. É Jesus que definiu o caminho pela palavra de Deus, pela verdade. Obrigado. Aqui chegados, é que nós temos condições de prosseguir quando nós sabemos, e uma frase aqui eu grifei, Jesus sabia. Só. Jesus sabia. Ponto final. O que é Jesus sabia? Tinha conhecimento? Tinha. Mas olhava e enxergava a alma. Por isso que ele sabia. E vocês se perguntam, mas seria bom se Jesus estivesse no nosso meio? E ele está, só que a gente é. É outro capítulo, né? A gente não enxerga que ele está do lado. Está no meu irmão, está com todos aqueles que estão ao meu lado, os que sofrem, os que estão nus, os famintos, os abandonados. Por quê? Nossa, você só cita os doentes, os abandonados, os sofredores. Claro, pois Jesus disse, eu não vim para os sons, eu vim para os doentes. Por isso que o sermão da montanha, a bem-aventurança, exatamente nos chama a atenção disso, meus queridos irmãos. Será que precisamos fazer um seminário de 10 horas, a fio, sentarmos-nos frente a frente e partirmos do Evangelho real do Cristo quando nos adverte desta forma? Porque Jesus sabia a nossa alma. Sabia a pureza como sabia a podridão. Sabia das nossas necessidades. Sabia dos nossos anseios. Sabia dos desejos mais íntimos. E nos curava. Eu disse nos curava. Porque estávamos presentes. E porque tantos não se curavam? Porque até hoje continuam e continuamos da mesma forma. Recalcitrando. Caindo no mesmo erro, na mesma teimosia. Então Jesus faz mais duas advertências. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso é uma advertência chicote. Então não adianta sentar lá num templo, Senhor, Senhor, salva-me, cura-me. Senhor, eu dobro meu joelho diante de vós. E prega e clama. E Jesus disse, não é aquele que diz Senhor, Senhor, porque são palavras ocas. Não adianta ficar clamando Senhor, Senhor, se as minhas obras são inúteis. São as minhas obras que reforçam o clamor de dizer Senhor, Senhor. E você vai entrar no reino dos céus? Não. Logo adiante ele diz, muitos daqueles dias me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Nós não fomos ao NAI? Nós não íamos toda quinta-feira, todo sábado? Recebíamos o pasto, levávamos nossa água para ser fluidificada. Mas saindo deste NAI, continuavas o mesmo? Então é Senhor, Senhor, quando é que serei curado? Que bela advertência, né? Quando nós estivermos purificados, seremos curados. Ai, meu Deus. Que é verdade? Bom, vamos para mais 3 coisas. As chamadas digressões. Ou seja, vamos fazer uma consideração. Jesus não era amor, bondade, compreensão? Jesus não era o príncipe da paz? Jesus não era o mestre de amor? Era. Agora a pergunta, mas por que ele fazia tantas admoestações tão duras e tão severas? Porque nós não compreendemos, como ele diz,
que o fardo dele é mais leve, que o jugo é mais suave. Nós não entendemos isso. Achamos que se entregarmos tudo a Jesus e não fizermos nada, tudo está salvo. Será que é por aí? Entrego-te, Jesus, todos os meus problemas, todas as minhas angústias, os meus erros. Faça tudo o que for necessário. Será que é assim que funciona? Acho que não. Aí vem que Jesus, ao mesmo tempo, faz-nos refletir três coisas. A primeira, quando Jesus disse: seja o teu falar sim, sim, não, não. A língua portuguesa é pródiga, é rica. Quando diz o mas, o talvez, o será, o se, Jesus disse: o teu falar seja sim, sim. Não é aquele mas. Os entretantos, né? É, os entretanto. Vocês estão gostando agora, né? Aí eu já falei aqui. Você está cego hoje, fisicamente. Aí você fica sabendo que lá no NAI tem um curador. Que ele faz milagre. E aí você vem conduzido por almas caridosas. E você diante do Cristo, desse curador. Esse curador do NAI lhe diz assim: vamos até ali fora. Há uma poça d'água. E o curador diz para você: abaixe-se, faça uma lama e passe nos seus olhos. Você faria isso? Seja sincero. Digo, você faria isso? Só meu amiguinho. Ele diz, porque ainda tem a pureza da alma, ele é capaz de acreditar e vai mesmo. Aí o Jesus não disse para o jovem: faça a lama, passe nos olhos. Aí ele disse: agora abaixe-se de novo, lave seus olhos. Abra-os. Eu enxerguei. Diz Jesus: fique quieto, não saia por aí gritando. Não, ele saiu apazarado. Eu estou curado, eu estou enxergando. Aí você vem lá com aquelas histórias. Mas a asepsia, a higiene, não tem... Nossa, cadê o álcool gel? Não, ele me manda fazer um lodo, passar nos olhos. Nem qualquer colírio eu passo, tem que ser com prescrição do meu oftalmo. E na nossa descrença, nós continuamos cegos. Então Jesus disse: seja o seu falar sim, sim, não, não. Mas ele continua: que precisamos aprender melhor a sua mensagem e melhor observar o que nos é saudável e aquilo que não é saudável. O que nos serve para edificarmos o bem em nós ou aquilo que não serve. O que possa ser justo e aquilo que não seja justo, com a finalidade de poder aferir o verdadeiro valor moral das coisas. Então, quando ele lhe diz: abaixe-se, faça um lodo e passe nos seus olhos, era só o poder da fé? Não. Havia por trás o que Jesus sabia. Que ato incontinente de fazer o que Jesus solicitava, ou seja, seguir as orientações do Mestre, eram condições sine qua non, ou seja, capazes de curar. Se eu tocar a veste daquele homem, eu serei curado, diz a mulher hemorraísta. E Jesus, no meio da multidão, nos adverte quando diz: alguém me tocou. Dois elementos que se contrapõem: a fé incondicional de tocar as vestes e ser curado, e a percepção do Mestre: alguém me tocou. Alguém se comoveu, alguém está melhorando, alguém acredita. Alguém tem o conhecimento, alguém tem a percepção do erro
mas ao mesmo tempo tem a percepção que pode melhorar. Então o seu falar seja sim, sim, não, não. Ou seja, sempre a certeza e não a vacilação. Segundo, que precisamos nos esforçar para viver o que aprendemos. Segunda advertência, precisamos nos esforçar para aplicar, para viver aquilo que aprendemos. E a terceira, que a qualidade do julgamento das circunstâncias da vida está diretamente ligada à qualidade ético-moral daquele que julga, daquele que condena. Então, cada vez que eu advertir, cada vez que eu julgar, cada vez que eu condenar um erro em alguém, eticamente eu devo ser melhor. Moralmente eu devo ser melhor. Por isso que Jesus, além de ter ensinado e advertir, também nos admoesta, pois as admoestações significam a grande preocupação daquele que pretende que os admoestados efetivamente reflitam sobre o que foi ensinado em relação às suas práticas cotidianas e demonstrem continuar a ofertar, pelas dificuldades de entendimento e aplicação, uma consciência mais tranquila, mais serena. Por isso que compreendemos que o Mestre é sempre benevolência, é sempre amor. Gostaríamos de caminhar para uma reflexão final dessa palestra, fazendo uma pergunta que o nosso querido amigo, autor, nos faz. Como nos devemos comportar para que as admoestações façam morada em nossa mente e coração e possam impelir-nos para o crescimento espiritual? Vou repetir. Como devemos nos comportar para que as admoestações de Jesus façam morada na nossa mente e no nosso coração e possam impelir-nos, levar-nos para um crescimento espiritual? O autor responde: não há fórmulas prontas. É que devemos tomar cuidado para não perder tempo nos lamentando, chorando pelos nossos erros. Não adianta. Não adianta lamentar, chorar e sentar à beira da estrada e ficar vendo o trânsito passar. Não. Levante-se. Não foi o que o Cristo disse? A pobre mulher prestes a ser apredejada? Ninguém te condenou. Também eu não te condeno. Mas Jesus não parou por aí. Além de tomar a atitude de não ser julgador e tampouco condenar, ele a incentivou, a encorajou. Levante. Vá. Observe dois verbos. A língua é maravilhosa. Levante-se. É atitude. É a primeira atitude. Saia desse lugar confortável. Levante-se. Os jovens são ociosos, preguiçosos. Ficam horas e horas sentados nos bancos escolares. Entram num coletivo em duas situações. Quando vão para a escola, já vão sentados, porque estão cansados. Passam 4, 5 horas sentados. E retornam, tem que sentar de novo. E os velhos que aguentem, em pé. Observem a incoerência. Então, o levanta-te, mas vá. E não tornes. Seria a correção, seria o chamamento e a advertência. Finalmente. Será sempre preciso romper com os hábitos infelizes que porventura ainda cultivemos? Hábitos infelizes. Hábitos são aquilo que reiteradamente nós fazemos e repetimos. Compreende? Hábito. Tornou-se um hábito, porque você repete sempre a mesma coisa. Repetidamente.
e que encontram escora nas formas pensamento negativo. Formas pensamento negativo. Que contrariam a normalidade da vida, trazendo com eles a projeção do egocentrismo, a manifestação do orgulho e do egoísmo, que de forma sutil proporcionam dificuldades em nosso progresso de mudança moral para melhor. É essa a nossa finalidade. Mudança moral para melhor. Nossos pensamentos fluem ininterruptamente e somente a vigilância é que pode acompanhá-los. Ouviram bem? Nossos pensamentos não param. Por isso que Jesus nos advertiu: vigiai e orai. A vigilância começa pelos nossos pensamentos, porque reiteradamente nos condicionam a mesmos hábitos. Depois ele nos diz: por essa razão, muitas pessoas não conseguem êxito na boa vigilância, se esforçam por rechaçar os maus pensamentos, os maus pendores, as más tendências, mas não conseguem modificar para melhor os aspectos da sua vida e por isso desanimam. Por isso se adornam de culpa, já vamos comentar, se adornam de culpa, de mágoa, de descoroçoamento e caminham na direção da acumulação de problemas para a alma, que constitui grave erro. Descoroçoamento, desânimo, que se adornam, se enfeitam de culpa e de mágoas. Por isso que a nossa vida fica na mesmice. E por ser mesmice, é que nós ainda continuamos nos mesmos erros, repetidamente transformados em hábitos, e por serem hábitos, é que se converte no nosso destino. Vamos nos lembrar de Aristóteles, 2.300 anos, quase 2.400 anos atrás. Pensamento vira palavra. Pensamento vira palavra. Palavra vira ação. Ação vira hábito. Hábito vira caráter. Caráter vira destino. Observem que os hábitos que nós adquirimos, que são aquilo que nós chamamos, faço sempre a mesma coisa. Vamos exemplificar de alguma forma. Como é que você levanta de manhã? Obrigado, não ouvi a resposta. Lá no interior de Santa Catarina, dando palestra no Dia da Mulher, havia quase 200 mulheres no salão, agricultoras, bem no interior. Eu fiz a mesma pergunta no meio da palestra, para as quase 200 mulheres. E os homens ficavam lá fora, em pé lá. Perguntei: como que você acorda de manhã? Houve aquele silêncio, mas instantaneamente eu vi lá no fundo uma agricultora dizer assim: eu abro os olhos. É a primeira atitude. Está certa ela. Abrir os olhos. É começar a perceber. Agradeço até hoje àquela senhora. Foi o grande motivo do êxito da palestra. Porque a partir daquilo ela delineou exatamente o abrir os olhos. É perceber. É sairmos dessa cegueira mesmo. É deixarmos de sermos repetidamente os mesmos. Será que você é o hard da vida ainda? Ó vida, ó dia. Será que repetidamente você diz o mesmo bom dia, o mesmo boa tarde, em casa, no trabalho? Será que você dá sempre o mesmo sorriso amarelo? Ou você já se desnuda? É capaz de abrir a alma,
tal qual você abriu os olhos para despertar pela manhã, para que novas advertências, admoestações não sejam tão necessárias. Porque, afinal de contas, passar 59 minutos ouvindo sobre admoestações de Jesus, é que compreendemos que por ser tão generoso, tão terno, tão amável, Ele é o nosso caminho para a verdade e para a vida. Por ser guia e modelo, Ele é um caminho seguro. E nós ainda cegos. Por isso que a senhora estava certa. Eu abro os olhos. Todo dia abro os olhos para a vida, para a minha vida. Abro os olhos para a realidade. Abro os olhos para a minha conduta, meu modo de ser, meu modo de falar. Porque antes de tudo eu tenho um modo de pensar. Coaduno, sou coerente quando estabeleço a sintonia entre o que eu penso, entre aquilo que eu falo e o meu modo de agir. Nesse tripé de pensar, de falar e de agir, eu sigo a admoestação do Mestre. Seja o seu falar, sim, sim. Ou seja, quando precisar, diga sim. Se necessitar, diga não. Diga sim àquilo que o eleva, o constrói, o edifica. Diga não a tudo aquilo que possa corrompê-lo, que possa o conduzir por caminhos largos da facilidade. Diga sim para a porta estreita. E dizendo sim à porta estreita, você aceitará as dores, as lágrimas, os sofrimentos, que afinal de contas são um presente de Deus para a nossa vida. É que quando sofremos, dobramos nossos joelhos e rogamos a Deus piedade, clamor, força e justiça e misericórdia, para continuarmos a viver, a lutar e a sentir que a vida vale a pena. No silêncio da nossa alma, na prece que levamos a Deus, é que estabelecemos também a comunhão mais terna, mais vivificadora, do bem que refugia em nós, porque somos espíritos de amor e de luz, apenas encobertos ainda pelas sombras do orgulho, da vaidade, do egoísmo, mas que gradativamente vamos nos transformando em pessoas melhores, fruto do nosso esforço, do encorajamento, da luta denodada e constante, porque esse é o nosso fanal, esse é o nosso objetivo, sermos melhores amanhã, melhores do que somos hoje. E assim, ciclicamente, estamos nos colocando numa condição de filhos de Deus, irmãos do Cristo, caminheiros do bem, da luz e do amor. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.